Bem-vindos a este debate realizado pela ESA, Escola Superior de Advocacia, sob a coordenação da brilhante professora Ana Vieira e de toda a sua equipe. Agradeço aos presentes que dispuseram desse tempo para nós debatermos um tema muito importante. O tema de hoje é improbidade administrativa. A improbidade administrativa vem disciplinada na Lei 8.429, de 1992. E ela veio para punir os desonestos, os corruptos, aqueles que não sabem administrar, que administram muito mal. Pobro é honesto, impobro é desonesto. Esse diploma legal completa 20 anos em junho. E o ministro Aires Brito, muito bem, comentou que esta lei é importante e tem um conteúdo de princípio de moralidade, de decoro e de lealdade. Nos 20 anos de vigência, o Conselho Nacional de Justiça fez um levantamento muito interessante e constatou que, até março desse ano, foram efetivamente condenados 4.893 condenações pelos Tribunais de Justiça do Estado e 627 pelos Tribunais Regionais Federais. O que eu acho muito pouco pelos 20 anos de existência de lei, mas que depois nós vamos comentar e debater sobre o assunto. Eu me sinto muito à vontade, muito feliz com a presença de pessoas muito queridas ao meu redor. A professora e procuradora Arabella de Castro, que hoje está engajada no Tribunal de Contas do município de São Paulo e no SDG, em SDG. Na Secretaria-Geral. O professor Rigolin, que dispensa qualquer comentário. Hoje, um operador de direito, é impossível não ter o seu livro na sua biblioteca. A procuradora de Contas, doutora Renata Sestari, brilhante, uma mulher muito corajosa, que veio de Goiás, está contribuindo com todo o seu conhecimento nesse debate, e a sócia do Catanese Murta, uma colega maravilhosa, doutora Camila Murta. E eu, Elizabeth Catanese, também sócia do escritório Catanese Murta. Vamos lá, vamos com a primeira pergunta. Qual a definição de improbidade administrativa? A improbidade administrativa vem regrada na Constituição Federal? Em qual dispositivo? A palavra para os senhores. Bom, como já foi definido logo no começo, improbidade é a desonestidade, né? O probo vem do latim, que probo significa o honesto, então a improbidade já é o inverso, é a desonestidade, é a ilegalidade, é, na verdade, o abuso cometido por quem de direito está destinado a bem aplicar o dinheiro público, né? Ela vem regrada na Constituição, sim. Na verdade, a Constituição Federal ela fala mais das sanções. Ela não define o que é a improbidade. É no parágrafo 4º, artigo 37 da Constituição, e ela só fala das sanções. E aí só a lei mesmo de improbidade que vem definindo depois o que é mesmo o ato de improbidade, não é isso? É isso. Faz um detalhamento, né? Porque a Constituição já deixa em aberto que vai haver esse instrumento para evitar a desonestidade do agente público. É específica do agente público, que é improbidade administrativa. Né? Inclusive, muitos doutrinadores atrelam o conceito até a moralidade. Então, alguns acham que é um subprincípio, então há meio que essa disparidade até de conceitual. Alguns dizem que a moralidade é um princípio, onde a improbidade seria um subprincípio. Mas, de qualquer forma, são ligados, né? A moralidade não deixa de ser, eu acho que é o carro-chefe até de uma boa gestão, onde a lei ela tenta nos proteger contra isso, né? Contra esse mal. E, pelo que foi já corretamente explanado, é evidente que improbidade há de ser uma conduta
desejada pelo agente, uma conduta dolosa, que contenha dolo, contenha intenção intrínseca de praticar aquele ato com, naturalmente, o conhecimento dos seus efeitos, das suas consequências, das suas depreendências, não se admitindo nem por retórica, nem por hipótese a mais improvável, nem por oratória, nem por extensividade, analogia, teleologia e intenção, alguma espécie ou modalidade de improbidade por culpa. Improbidade culposa é um círculo quadrado. É algo que Pontes de Miranda denominava contradictio in terminis. É uma contradição em si. Ninguém é ímprobo por imperícia. Ninguém é desonesto por acidente, por negligência. Ou a pessoa quer praticar ato de ímprobo ou não quer. Nesse ponto, não será ímprobo. Por culpa, não, por favor. Por negligência, por imprudência ou por imperícia, jamais se pode chegar a ato de improbidade. Eu não falei que ele era polêmico? É polêmico, ele vai dizer um negócio desse. Porque são 3 modalidades que a lei prevê de atos de improbidade. A primeira é enriquecimento ilícito. Isso precisa dolo. Isso precisa dolo. A segunda é lesão ao erário. Nesta não há necessidade de dolo. Se você negligenciar na cobrança de tributos, você já está sujeito à ação de improbidade. Porque na segunda modalidade, que é a lesão ao interesse público, ao erário, enfim, a modalidade de culpa é admitida pela lei, sim. Só tem o dolo se aplica no caso do enriquecimento ilícito, desculpe, e também no caso de atentado contra os princípios que norteiam a administração pública, inclusive o princípio da moralidade. Inclusive, os tribunais, eles têm entendido, a STJ e a STF têm entendido e falado sobre a questão da culpa e do dolo. Que poderíamos admitir aí a culpa no artigo 10, né, que é exatamente o dano ao erário. O que não pode ser, de maneira alguma, admitido é a questão da responsabilidade objetiva, onde, na verdade, o simples ato configuraria. Não, hoje nós precisamos provar, então, a gente... Exatamente. E o dolo aí no sentido do enriquecimento ilícito, né? E na questão dos princípios. Exato. Aí precisa dolo mesmo. Quando a gente fala precisa dolo, é que o agente tem que ter consciência de que está praticando um ilícito. O que dificilmente a gente imagina se o administrador simplesmente negligencia na cobrança mais eficaz dos tributos, né? Então, eu não consigo imaginar improbidade culposa. Eu precisava ser eficaz com nota 100? Eu não sabia disso. Eu pensei que precisasse apenas cobrar os impostos da maneira como eu aprendi e não com esta eficácia tão grande que, se não exercida, vai me caracterizar improbidade. Não consegue descer, como aquele palito do sanduíche que não desce a garganta, a ideia da improbidade culposa. E, doutora Renata, um minuto. Doutora Renata, parece que está pacificado a esta altura no STJ que não existe improbidade culposa. Vacilou a jurisprudência lá, mas em recentes pronunciamentos do Tribunal de Justiça de São Paulo aqui, as câmaras, Nona Câmara de Direito Público, pronunciou que eles também derivavam para lá e para cá, conforme derivava a jurisprudência superior. E, atualmente, eles confessam que está pacificado. No STJ, a modalidade dolosa como exclusiva da improbidade. É uma forma de interpretar a lei. Na verdade, a lei ela né? prevê as duas modalidades, culposa e dolosa, e principalmente pelo o que eu andei lendo dos doutrinadores, eles falam que há a culpa, principalmente quando há uma omissão, talvez até por inabilidade do servidor, quando ele realmente
deixou de exercer algo que ele deveria por inabilidade, não porque ele quis praticar um ato de improbidade, sim porque realmente foi inábil. Às vezes, até quando ele está querendo provar inovações no setor, está querendo fazer coisas novas, para até promover um certo desenvolvimento no setor, ou na administração, na secretaria, enfim, no órgão em que ele trabalhe, e às vezes esbarra numa questão que, enfim, leva à improbidade, mas vamos começar a brigar aqui. Mas inabilidade não é improbidade. Não, inabilidade não é desonestidade. Não é improbidade. Mas às vezes é característica da omissão. Eu vou interrompê-los um minuto para dar uma definição do professor Marino Pasolini, que é um especialista nessa área de improbidade administrativa. Ele diz o seguinte, que improbidade administrativa é uma conduta ilegal, corrupta, nociva e inepta do agente público, dolosa ou culposa, no exercício da função, mandato ou cargo público que conta ou não com a participação de terceiros, que ofende os princípios da administração pública. Então, aí, eu me posiciono no sentido de que ela pode ser dolosa ou culposa. Então, acho que aqui, professor Rigolin, o senhor ficou na minoria. Marcelo Figueiredo meteu o pau, foi o primeiro autor a escrever sobre improbidade administrativa e condenou, com o apoio de Lúcia Vale Figueiredo, na ocasião, viva então, esta ideia da lei de improbidade culposa. Ele foi o primeiro a execrar essa ideia, no que contou com todo o nosso apoio. No dia em que alguém for desonesto por negligência, eu mudo de opinião. A lei está na lei, mas desde quando a lei é idônea? Sempre. Leis são declaradas inconstitucionais, leis são de péssima qualidade. A lei de licitações brasileira é a pior que já existiu no Brasil em todos os tempos, contraria a si mesma o tempo todo. Então, não é porque está na lei que nós paramos de pensar, que o nosso cérebro se congela. A gente precisa ter juízo crítico, desperto o tempo todo, para observar e denunciar os absurdos da lei, que nasceram absurdos na lei. Como, por exemplo, a ideia, respeitosamente, de improbidade que não seja dolosa. Apenas isso. Eu acho que quando você tem um despreparo funcional para a função, e mesmo assim você assume, porque aconteceu já uma vez de município, digamos, comprar água potável para levar para um mutirão. Dava uma represa. Dava a represa Billings. Então, a entidade que foi lesada entrou com ação contra aqueles administradores que tinham feito isso. Ninguém examinou dolo. O juiz disse, não, tudo bem, porque eles são muito bisonhos. Bisonho quer dizer ingênuo mesmo, despreparado mesmo. Eu acho que é desonesto você ganhar sem trabalhar. Eu acho que é desonesto você trabalhar mal, quando você teria que ser se preparado para trabalhar bem. Perfeito. Só para, não sei se é para fechar, mas, por exemplo, no caso do artigo 10, onde nós temos a questão da lesão ao horário, você não precisa ser desonesto para causar uma lesão. Você precisa não ter habilidade a tal ponto da sua negligência, da sua omissão, ser capaz, por exemplo, uma forma grotesca de um aparelho no hospital público que custa 2, 3, 4 milhões de reais, e por negligência esse aparelho ser queimado por não ter sido desligado, ou ser desligado e ter sido queimado da mesma forma. Isso. Mas não tem ninguém que saiba como ele funciona. Exato. Aconteceu muito. Então, isso causa um prejuízo. Essa pessoa ela não teve dolo, mas se configurado uma culpa, uma negligência, por que não? Em outros casos de licitações, dispensas de licitação, porque às vezes a gente fala, não são questões fiscais somente, né, a questão do dano ao erário. Então, é um entendimento, eu acho que nesse sentido, os gestores eles devem ter muito cuidado com a coisa pública, exatamente por causa do prejuízo. Exatamente, porque o dinheiro é público. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, podemos passar para a segunda? Vai ter briga todo o tempo. Isso foi uma pergunta. Na primeira. Como o professor Rigolin é o único homem do debate... Ele está em minoria aqui, tá em minoria. Bom, a segunda pergunta é a seguinte. Quais os atos que geram improbidade administrativa e as consequências imediatas que deverão ser tomadas?
Está elencado na lei, as 3 modalidades de ato de improbidade. É muito difícil, porque, inclusive, ela é muito repetitiva, essa lei. O que você pode dizer é que o ato de enriquecimento ilícito é quando alguém aumenta o seu patrimônio de forma ilícita, né, ilegal. Não interessa se com lesão ou não ao erário público. Ele pode enriquecer ilicitamente. Ou seja, quem tem um aumento de patrimônio desproporcional ao seu ganho, incorre nessa modalidade de ato de improbidade. A segunda é, como a gente estava discutindo aqui, que é a lesão ao erário. Não importa se é por dolo ou por culpa. Claro que a culpa também tem que ser provada, né? O dolo, com maior razão, a prova tem que ser cabal no dolo, mas a culpa tem que ser provada. Aí, na questão da lesão ao erário, não importa se houve a intenção de praticar aquilo, de prejudicar o erário. Basta que tenha feito isso. Quase que parece que um crime de mera conduta é esse. Fez a coisa, não tem mais que discutir qual a intenção que teve. E a terceira modalidade é atentado contra os princípios que norteiam a administração pública. E esses princípios, como lembrou bem a doutora Elizabeth, um deles é eficiência. Sim. Você não pode ser ineficiente no serviço público. Você não tem esse direito. Sim. E aí as consequências são a abertura de ação civil de improbidade administrativa, o inquérito civil, a procedimento administrativo, enfim, tudo isso para a gente averiguar se de fato houve o ato improbo, né, no caso, quando já tem ação civil de improbidade, é quando você já tem, de fato, o ato lá já consumado, já declarado, enfim, que não precisa se ter um inquérito civil prévio ou então um procedimento administrativo prévio para investigar, para apurar, ele já está consumado e já está completamente aperfeiçoado. E para depois a gente aplicar as sanções do artigo 12, que também estão todas ali elencadas, as sanções que elas podem ser políticos administrativas, civil, enfim, que também são as sanções que acredito que a gente vai entrar nelas também mais para frente, né? Tem como polemizar, doutora Ivan? Mas antes da polêmica que eu creio, né? Só para completar o que a doutora Camila explanou, à medida que o agente administrativo ele constata, instaura, né, o processo administrativo, ele, havendo indícios, ele já deve comunicar ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas para fins de investigação, e o Ministério Público Estadual, federal, se for o caso, né, já instruir, porque uma instância não depende da outra. Então, quando se descobre, se instaura, é bom, mesmo porque prefeitos de prescrição, né, que já se manifeste, já se informe as outras autoridades, para fim de cada um, na sua instância, já tome as providências necessárias, disponibilidade de bens, inclusive, o arresto. São medidas cautelares que a lei prevê. Importantes. Antes do professor Rigolinho, eu também queria colocar aqui um exemplo. Nós tivemos agora um exemplo recente daquele funcionário da prefeitura, que teve seu patrimônio assim, aumentado de uma forma inexplicável, né? 300 imóveis. 106 imóveis. 106 imóveis de valores... 50 milhões de reais. De 50 milhões de reais. Quer dizer, isso foi um enriquecimento ilícito de um funcionário que tinha um valor de proventos... 20 mil reais. 20 mil reais. Coisas assim, né? Mas a gente não imagina a modalidade de culpa nisso. Quanto ao artigo 11... Ele não se rende, vocês percebem. Mas nesse ponto... o artigo 11 constitui ato de improbidade, o que atente contra os princípios da administração pública. Eu arrepio de medo de que a lei erija em instituto a caracterização como ímprobo, como ato de improbidade, uma suposta, imaginada violação a princípio de administração. Cada cabeça profere uma sentença. Nesta sala nós temos 10 juízos diferentes a respeito do mesmo assunto, necessariamente, porque não se pode coincidir em abstrato, em tudo. Então,
Um país que tem excesso de leis que não são executadas, são muito mal cumpridas, ainda pretender que seja ato de improbidade aquele que atente contra o princípio da administração, como, por exemplo, muito bem mencionado aqui, princípio da eficiência. O que é ser eficiente, meu Deus? A administração pública no Brasil é sinônimo de ineficiência. Ela é motejada, ela é descrita por toda a população brasileira por ser ineficiente, e a gente imaginar que o administrador possa ser acusado de ímprobo por ser ineficiente, ser pouco eficiente, comprar máquinas e deixar apodrecer no balcão, comprar trens para o metrô de bitola diferente daquela, como aconteceu num governo paulista há algum tempo, e não se sabe da consequência disso. Então, isso me parece aqueles autos de fé da Idade Média. Você herege, arrepende-te, confessa aqui, adorador do demônio. Atentado contra princípio, tempo da Inquisição, atentado contra princípio da administração, ser inquinado de ato de improbidade. Meus amigos, do que nós estamos falando? Isto é filme de ficção científica. Estamos no Brasil. Isto aqui se pretende levar a sério. Quando um escândalo de hoje é esquecido pelo de amanhã, e o de amanhã será esquecido pelo de depois de amanhã, e os mensalões se sucedem, e as corrupções mencionadas aqui se sucedem, a gente ainda falar em perseguir alguém por ter atentado contra não se sabe o quê? Princípio? Eu não sei onde está, onde vive. Cada um tem um tamanho, uma dimensão, uma ideia, uma noção do que seja princípio da eficiência, da moralidade. Tenho pavor disto, meus caros amigos. E digo sempre, e aqui é uma excelente oportunidade de repetir, que quem quiser encontrar o homem mais imoral da face da terra, não perca tempo procurando em lugar errado. Vá direto ao presidente do Clube dos Moralistas. E isto me parece moralismo fácil, de péssima qualidade. Este é o meu depoimento. A minha pergunta, então, é o seguinte, pela sua concepção, essa lei tem que ser mudada? É uma lei inadequada? Uma lei que só conseguiu 5.500, 4.800, mais 500 e pouco, sem contar STJ e sem contar Supremo, são 5.500 condenações em 20 anos de aplicação no Brasil. Devem ter sido propostas 30 vezes mais ações, ou 40 ou 50 vezes mais ações que essas 5.500, das quais apenas 5.500 resultaram em condenações. Ou a lei não presta, o fundamento das ações não presta, ou as ações em si não prestam, os objetos não prestam, ou as pessoas não são ímprobas, afinal, porque é muito significativo, é muito pouca condenação num país que ocupa os últimos lugares no ranking de honestidade entre todos os países, ano após ano. País que afugenta os estrangeiros, porque não suportam o grau de propina que lhes é exigido para que se instalem aqui no Brasil. Num país desse, como é, infelizmente, desgraçadamente é o nosso, em que, repito, o escândalo de hoje obscurece o de ontem, que obscurece o de anteontem. 5.500 condenações em 20 anos de aplicação da lei. É, muito pouco, realmente. Alguma coisa está errada nesse contexto. Sem dúvida. Então, olha, falarmos começo, em princípio... Quando a lei surgiu, Ivan, eu tive medo de que, pelo excessivo rigor dela, na prática, ela não fosse realmente aplicada. Isso acontece muito com as leis. O excessivo rigor acaba com a lei. Achei isso também. Mas, com relação aos princípios, nesse caso, a lei exige dolo. Se não houve intenção... Por isso que a sentença do juiz fala, eles são muito bisonhos, era um partido que era mesmo inexperiente na administração, então o juiz até tinha razão, porque não tinha dolo para ser ineficiente. E por isso que eu acho que ela não chegou a ser tão rigorosa assim quanto eu pensei. Eu também concordo. Eu achei no começo que seria, mas depois, na prática... É que os assuntos, esse assunto corrupção, é muito difícil de você detectar. Por quê? Porque é feito na calada da noite. O corrupto profissional, ele conhece todos os ritos, todas as formalidades, ele atende a tudo, melhor do que o outro, que é honesto. Então, quando você vê a coisa formalmente em ordem,
É muito difícil. O que acontece? Denúncia anônima, secretária, porteiro, zelador, motorista, irmão. Porque senão você realmente não consegue. Eu acho que a Constituição abriu isso para qualquer cidadão pode representar, contra abuso de autoridade, por ato de improbidade administrativa, enfim. É um feixe de leis que existem, que estão aí para coartar realmente esse tipo de... É uma lepra, como a gente diz, né? Mas eu não, acho que foi um americano que disse isso, que a única coisa que é comum, o ponto comum entre todos os países do mundo são os políticos corruptos. Em todos eles. Fora a Alemanha, que parece que chegou a um nível assim maravilhoso de não ter lá corrupção, né? A Escandinávia, né? A Escandinávia. Mas aí a gente entra em outra esfera, porque realmente a aplicação das penalidades são, além de ser muito rápido, o julgamento também é muito rápido. E aí, então, não tem efetividade todas as... E a mentalidade do povo. A gente não tem isso no Brasil, que infelizmente a gente tem uma morosidade muito grande do judiciário, né, por N fatores, que aqui também acredito que não é o caso a gente discutir. Demora-se muito para condenar, demora-se muito para se investigar. As corrupções, a gente só consegue chegar nelas, exatamente nesse caso, porque realmente o processo é muito bem feito, é tudo muito lindo no papel, você não consegue detectar que ali houve algum tipo de corrupção, porque tudo é feito nos bastidores, todo mundo se acorda antes, então não dá para saber se houve ou se não houve isso antes. E realmente o processo é julgado 8, 10 anos depois, e realmente não tem como você controlar isso com uma efetividade à altura a ponto de coibir. Então, realmente... E tem a prescrição. Exatamente, né? Tem a prescrição. Tem a prescrição, fica prescrita a infração, né? Agora, voltando à questão até que o professor elencou quanto aos princípios, os princípios eles variam de acordo com o doutrinador. Os princípios administrativos, quantos seriam? 10, 15, 5 mil, 5 mil. Tudo então, vira princípio. Tão subjetiva, porque o que é moralidade para você é moralidade para mim? Não é para mim, exatamente. Assim, são conceitos abertos que a Constituição que o Ministério Público, quando de uma ação de improbidade, se ele acha, ele cunha aí o que ele entende de moralidade, a interpretação é complicado. Então, eu acho que o artigo 11º, que fala dos princípios, ele é ele é temerário, somente para o servidor, porque ele fica vulnerável. Existe uma instabilidade do servidor, porque o 11º, eu interpreto da seguinte forma: tudo é improbidade administrativa. Porque o que não for enriquecimento e não for dano erário, é o 11º. Muito então, principalmente porque ainda tem acumulação das penalidades. Quer dizer, se você pode ter sido aplicado a pena por um enriquecimento ilícito, mas por afronta a algum princípio. Porque se você está sendo julgado por ter sido improbo, você também feriu o princípio da legalidade. Sim. Isso é um fato... Sempre a legalidade está. Sempre exatamente. Então, você sempre vai ser cumulativamente penalizado. É que existem princípios objetivos e princípios subjetivos, né? O da legalidade parece que é o mais objetivo, né? Sem publicidade. Dúvida. Agora, moralidade, eficiência, meu Deus, eu tenho pavor disso, eu tenho pavor. E aí tem os desdobramentos, né? Proporcionalidade, razoabilidade, moralidade, efetividade, supremacia do interesse, os ADs todos. Isso. Não, eu acho que o princípio da proporcionalidade é que dá realmente a baliza para você não se exceder na interpretação da lei. Tudo que existe, a sanção que é combinada, que vai ser a penação que vai receber o agente público, tudo isso vem envolto no devido processo legal, né? Claro. E no princípio da proporcionalidade. A proporcionalidade tem que ser, a pena tem que ser proporcional ao dano causado. Isso acho que está na Constituição muito claro. E ainda a razoabilidade do Ministério Público ser razoável, né, no sentido de fazer uma triagem, no que seria moral ou não. Então, acho que todos os poderes aí, eles devem usar esse princípio administrativo da razoabilidade. Sermos razoáveis, exatamente para não transformarmos num ato isolado, numa notícia, numa situação onde aquele servidor público vai ser crucificado e não adianta ele ser absolvido ao final. Eu acho que o desgaste que ele sofre por falta de razoabilidade pode ser... Tanto mais gratificante,
Mais gratificante é ver uma representante do Ministério Público tecendo esse lúcido comentário sobre o perigo de se invocar princípio subjetivo contra alguém, periclitando a vida dessa pessoa durante anos, décadas, e às vezes sem resultado. Claro. Excelente. Perfeito. Então vamos para a terceira pergunta. Qual a natureza jurídica da ação de improbidade administrativa? Ela é civil ou criminal? Bom, eu entendo que a natureza jurídica ela é civil. Né? É um ilícito civil, então ela é considerada como uma natureza jurídica civil por estar afrontando princípios da administração pública. A doutora Renata, essa sexta-feira, falou alguma coisa sobre o Supremo Tribunal Federal, que considerou ela civil, foi... Na verdade, ela é tida como uma ação civil, até questão de jurisprudência, né? E também tem um cunho político, porque se você pega e analisa até as sanções, tem uma seara política, que é a suspensão dos direitos né, políticos, tem a parte civil também, que é ressarcimento, questões de multas. Mas já houveram alguns ministros que falavam que essa ação ela tem uma forte natureza penal até. Eu acho que é uma ação civil sancionatória. Eu diria melhor, extrapenal. Porque as sanções são muito graves para você considerar só uma ação civil. Ela tem que ter algum qualificativo, né? Eu não me dou por satisfeita ela ser somente uma ação civil. Eu só digo que ela é civil e não penal porque as sanções não são restritivas de direitos. Não. Então, exatamente, elas não são restritivas de liberdade. Então, por isso a gente não pode da liberdade, como penal, porque elas não restringem a liberdade. Então, por aí que eu fui pela civil. E mais, civil. A Constituição ela termina um artigo dizendo sem prejuízo da ação penal. Cabível. Exatamente, pode propor Ou uma ação seja, penal. Exato. Isso pode, não ela pode obsta cumulativamente. uma Mas questão aí já penal. não é mais... seria esfera, na área civil. Tanto é que, frequentemente, são propostas a civil e a penal. Isso. Ao mesmo, ambas, ao Concomitantemente. mesmo tempo, né? Agora, uma questão interessante que o Código de Processo Penal, né, no artigo 84, que um dos parágrafos já foi tido como inconstitucional, eu acho que eles deram aí uma conotação penal, que no Código de Processo Penal, eles fizeram uma alteração quanto ao fórum privilegiado de alguns agentes públicos, puxando para o segundo grau. Então, deram essa conotação mais ou menos penal, afinal de contas, é um Código de Processo Penal. Mas tudo já foi esclarecido. Não, teve uma lei. Já foi inconstitucional, já foi declarado. A lei foi declarada inconstitucional, mas ela ainda puxava bem. mesmo Ainda no segundo né? grau e não para o juiz de direito. Mas essa conotaçãozinha de penal, eles tentaram puxar um pouco, né? Mas aí o STF já solucionou. Já. Agora já deve ter tido como inconstitucional, né? Já Fora foi algumas, declarada inconstitucionalidade. Então, as autoridades. Vamos para a quarta. A Lei de Improbidade Administrativa 8.429 vem sendo aplicada de uma forma adequada face aos inúmeros casos de corrupção ocorridos nas administrações públicas? Nós estávamos discutindo isso no cafezinho lá fora. Lamentavelmente, como réu de 6 ações civis públicas até este momento, e eu sou um entre centenas, talvez milhares de colegas, os mais ilustres, eles sim ilustres, não eu, que também sofrem ações civis públicas com frequência aterrorizante, não posso prestar um bom depoimento a respeito dessa lei. Cheguei a dizer como éramos felizes quando não existia ação civil pública. Quanto desserviço essa lei presta ao país por causa do seu mau manejo ou por causa da sua ruindade intrínseca. E agora, no cafezinho que tomávamos, conversávamos sobre essa estatística que eu desconhecia, que apenas 5.500 condenações em 20 anos no Brasil existiram, transitadas em julgado. Muitas ações estão correndo, é claro, né? Corrobora esta visão. Meu Deus, alguma coisa está muito errada nisso, porque num país que é tido e havido como pleno, cheio, repleto de corruptos, só 5.500 condenações em 20 anos de aplicação desta lei, alguma coisa não anda bem.
Vamos dar um chute, um pontapé no ar, sem qualquer compromisso com números finais. Vamos dizer, metade das ações tem propósito, tem fundamento, tem lógica, tem senso, tem racionalidade, razoabilidade, proporcionalidade. E outra metade, a gente não sabe o que significa. É um cenário de filme de horror. Vou dar um exemplozinho só, que foi transmitido num curso de licitações em Recife. Um cidadão, presidente da comissão de licitações, cidadão idoso, 70 anos, quase, na ocasião, desclassificou uma proposta de serviço porque o pagamento que o proponente faria aos seus empregados daria, mais ou menos por mês, 1/6 do salário mínimo, por carga integral de trabalho. Desclassificou por inexequível, porque alguma ilegalidade seria cometida, não é? Consignar uma proposta dessa seria favorecer a ilegalidade. Este cidadão foi réu de uma ação civil pública, ato contínuo, pelo Ministério Público lá no lugar. E eu dava esse exemplo como um dos raríssimos casos em que se pode, tranquilamente, desclassificar uma proposta por inexequível. Pois o cidadão levanta e me conta esse episódio. Não sei há quantos anos dessa ação civil pública. Esse episódio faz uns 6 anos, mais ou menos. Então, coisas assim nos fazem querer mudar de profissão. Eu vou ser vendedor de imóvel, vou ser vendedor de sapato, vou ser bicicleteiro, porque o direito não é isso. O direito que eu saiba não é isso. Isso nos faz arrepiar. É lógico que é uma dessas ações fadadas ao insucesso, sim, é evidente. Claro, mas não precisaria ser atormentado um cidadão daquele que tentou coibir a ação de um bandido, porque quem propõe pagar 1/6 ao limite é um bandido. O cidadão apenas coibiu a ação, a livre ação desse bandido. Ação civil pública em cima dele. Se essa moda pega, e infelizmente a gente conhece inúmeros exemplos, inúmeros, incontáveis, centenas, temos casos, temos arquivos de ações no nosso escritório que nós defendemos, dá medo. Dá medo, simplesmente. Então, no cômputo, no balanço final das contas, é bom, foi bom para o Brasil ter esta lei? Ou está sendo um desastre suportado e tolerado pelo Brasil por causa de alguns bons e excelentes resultados e algumas boas e excelentes ações? A gente fica nesse impasse. Há mais lucro do que prejuízo ou há mais prejuízo do que lucro? Em discussão. Eu acho que eu tenho que responder com aquilo que eu já disse antes. O ato de corrupção, ele é às ocultas, é na calada da noite. Isso é que é difícil de detectar, por isso que são poucas as pessoas que são condenadas. E o corrupto é muito esperto. Gente, eles têm telefone que não é rastreado. Uma série de coisas que eles fazem, que fazem de acordo com o processo normal, e a gente fica sem conhecer o que está por trás. Então, a lei não muda a realidade. A lei tenta controlar, tenta regular, mas ela não muda a realidade. O Código Penal, pelo fato de existir, não acabou com os bandidos. Eles estão por aí. E continua cada vez mais. Então, ela lida com essa realidade. Então, não tem como você fazer que a lei seja aplicada com eficiência e com eficácia se o material fático dela é difícil de... Mas, doutora Arabella, a senhora falou em corrupto. O corrupto deve ser punido. Eu sou favorável a isso. Mas e o não corrupto que é processado? Como, nesse caso, esse cidadão. O erro na propositura. Ah, sim. Não, quanto a isso eu não tenho dúvida, concordo. É essa a questão. Eu só reclamo porque eu nunca fui ré de uma ação civil pública. Até gostaria de ser agora, depois que você me contou isso. Não. Agora, existe uma crítica de parte da doutrina quanto até a aplicabilidade da lei, porque essa lei não se aplica a todos os agentes públicos, agentes políticos. Então, já existe, né, a interpretação do STF que os grandes, a alta cúpula, seriam aqueles que estão elencados na Constituição Federal, no artigo 52, 1 e 2, presidente da República, vice-presidente, AGU, PGR. Eles, como eles estão aí vinculados pela Lei 1079, que é o crime de responsabilidade, eles não responderiam no tocante à lei de improbidade. Por um lado, seria justo? De repente, sim, porque eles são muito visados. Então, na verdade, aí é o alto escalão
no sentido de não poderem responder no primeiro grau, mas sim no Senado Federal. Mas, por outro lado, como a Di Pietro fala, Carvalho Filho também comenta, seria um tanto injusto ou não seria uma questão tão aí, não teria uma isonomia. Por quê? Porque a 1079, ela fala sobre 2 sanções. E a improbidade, nós temos 4 sanções. São várias. Então, mas só é aquela da improbidade, da lei da improbidade, que é a perda do mandato. exato. Eu acho que isso realmente não pode acontecer. Exato, por esse lado sim. Mas talvez, ao contrário dos julgados, né, que nós temos tido, seria um meio termo. Poderíamos usar a lei de improbidade para questões de ressarcimento, para questões de multa, para as outras questões que não fossem exatamente a perda da função pública e a suspensão dos direitos. Acho que não se aplique a perda da função pública. Isso. O resto todo seria aplicável. Eu acho uma questão até de isonomia, Claro, né? sem Não faríamos uma casta aí. Eles têm uma certa diferença com relação à declaração de bens. Tem uma lei específica para o alto escalão da União, né? 50. Tem uma série de diferenças, mas tem ali, tem uma lei também que fala da lavagem de dinheiro e tal. É um feixe de leis que tenta coartar a desonestidade. Mas um feixe de leis que é misturado com muita grosseria, frequentemente. É uma ação de ressarcimento por quem não pagou nada. O Ministério Público querendo que seja ressarcido, não ele. Ele não pagou nada. Digamos, é uma prefeitura que pagou, o Ministério Público entra com uma ação que diz que é de ressarcimento. Meu Deus, ele não pagou nada. Quem deveria pretender ressarcimento, se fosse o caso, seria quem pagou. Então, misturando fundamentos de 2 ações, informando que a ação de ressarcimento nunca prescreve, está certo na Constituição, entra com uma ação civil pública para que outro seja ressarcido. E 8 anos depois de o fato ter acontecido, alegando que isto é uma ação de ressarcimento, então ela não prescreveria. Mas ele, autor, não está sendo ressarcido de nada. Está pleiteando, está bancando o advogado de terceiro. Pleiteando o ressarcimento em nome de um terceiro. Ora, isso não é ressarcimento. E o judiciário tem aceito essa mistura de fundamentos. Isso também sou contra. De maneira, a meu ver, só pode ser ressarcido quem pagou. Isso até é ilógico, né? Sem dúvida. E a ação civil pública tem o prazo prescricional, mas, por ser alegadamente ação de ressarcimento para alguém, invoca-se a imprescritibilidade da ação de ressarcimento de maneira indevida, misturando-se coisas. Claro, sem dúvida. Ora, institutos, ora, meu Deus. Quando você fala em que os presidentes, os senadores têm uma norma, têm uma conduta diferente, têm uma legislação diferente, não buscou-se uma blindagem para eles? Eu acho que quando da edição das leis que falam sobre crime de responsabilidade, muito embora até o termo crime seja questionado, né? Eu acho que uma questão, a lei 1079, crime de responsabilidade. Não é crime, crime? Não, já começa aí a polêmica da legislação, porque não é exatamente um crime. Mas a intenção foi, ao meu ver, e pelo que eu já pesquisei, foi uma proteção dessas autoridades para não caírem aí no juiz de primeiro grau e serem aí presas fáceis diante de uma oposição que se sirva de uma ação de improbidade para que eles sejam aí atingidos. Então são blindados. Exatamente, não deixa de ser uma blindagem, aí uma proteção, princípio democrático, exatamente para que eles não sejam atacados de forma ileviana. Por outro lado, tem-se a questão de que... Até porque ele está num cargo de superior, então ele também precisa ter uma certa blindagem. Isso, por esse lado sim. Mas por outro lado, e o restante das sanções da lei de improbidade? Aí ele ficaria simplesmente imune? Tá, e aí? Então ele está muito protegido. Nosso, que eu acho, com a lei de improbidade, é a imunidade, em primeiro lugar, sem dúvida, que os parlamentares têm, sem e dúvida, a impunidade. Sem dúvida. Que é a maior. Que é a maior de todas. Esse é o esse terror. é o grande. Esse é o meu medo. O meu pavor está aí, na impunidade. Exatamente. Mas eu acredito que a gente está caminhando para um desenvolvimento maior, porque o Brasil, acredito que a gente está sofrendo mudanças nesse sentido, porque a corrupção, acredito,
ao meu ver, que está crescendo, tá todo mundo vendo, ela está sendo mais exposta, então eu acredito que está tendo uma reação maior de todo mundo, de uma forma geral, e uma aversão maior a tudo isso. Então, acredito que vai ter também reações, seja legais, seja de projetos de lei, ou até de aplicabilidade maior, uma renovação de ministérios públicos e de agentes, fazendo com que isso se torne mais aplicável e realmente a cabeça, uma nova geração se mude em relação a isso e as coisas se tornem de uma outra forma, enfim, que não sejam propostas ações, né, doutor? Sem pé nem cabeça, porque o que a gente vê são ações propostas de uma forma completamente fora do contexto, né? A gente às vezes recebe inquéritos civis do Ministério Público mesmo, que a gente fala, meu Deus do céu, o que está perguntando? O que se quer com esse tipo de inquérito? Será que não está se perguntando o óbvio aqui? O Ministério Público é tão atolado de coisas, já tem tanto para se ocupar e tem tanto ainda para se propor e para analisar de processo, ainda fica me perguntando o óbvio que já foi discutido, que já foi analisado, enfim, que a gente tem que realmente se preocupar e analisar o que de fato possa vir a ser real, né? Para a gente não ficar penalizando alguém e fazendo com que essa pessoa sofra durante 8 anos, como o doutor falou aqui, por um fato besta, por uma situação que realmente o fulano estava ali exercendo o cargo dele, fazendo legal, porque inabilitar aquele cidadão era o mais lógico que ele poderia, né? Ação se habilitasse. Exatamente. Era o mais lógico que ele poderia ter feito, no caso. Mais, ele vai ser lembrado. Ele sempre vai ser lembrado. Ruim, tá? Porque ele vai aparecer no jornal, ele vai ser condenado, que nós temos a mania, né? A gente condena. Ninguém vai lembrar se ele for absorvido. Não importa se ele for absorvido. Não vai mais fazer diferença para a vida dele, porque a vida dele, durante 18 anos, acabou. Ele perdeu o emprego, acabou a moral, acabou com a estrutura familiar. Concordo. E daí? E o tormento que ele gastou em advogado e tudo mais. É um tormento. Sem dúvida. Vamos para a quinta questão. Essa lei, ela tem o condão de causar temor no gestor, nos gestores públicos atuais? Eu acho que aqui é unânime, né? Nós vamos dizer que não. Acho que a gente já deixou um pouco claro, né? Junto com a lei de responsabilidade fiscal, que eu acho que veio também a atrelar aí e dar uma forcinha à lei de improbidade, deveria dar, mas eu acredito que não dê. Não, tem a lei do abuso de autoridade. Sim, tem outras leis. Tem a lei da lavagem. Tem tudo deveria caminhar para uma boa gestão, tudo deveria caminhar para isso, mas o que continua tendo é a afronta à gestão pública, uma boa gestão pública e fazer cumprir tudo isso. Existem leis no Brasil. Eu acho que o professor Rolim tem um conceito. O que fica evidente a esta altura da vida é que há temor, sim, da irracionalidade, das ações malucas. Ninguém está livre, ninguém está vacinado contra a ação maluca. Claro. E contra isso há temor, sim. Sim. Não há dúvida. Desde que ela seja irracional, ela causa temor. Isso. A pessoa honesta tem medo da ação maluca. Não de ação verdadeira. E não tem medo do resultado, não. Tem medo da propositura e do sofrimento, essa tortura durante anos a fio. Mas você tem que pensar o seguinte, pessoas comuns, como nós temos temor. Não que não tenhamos vontade de fazer algum ato ilícito, mas a gente tem um sensor de responsabilidade que a gente não faz. Agora, o bandido, o corrupto, não tem temor. Esse não. Não tem. Esse não. O cachoeira lá não tem temor de nada. Né? É verdade? Bom, vamos para a próxima. Qual o prazo prescricional para a propositura de ação de improbidade administrativa face à demora na tomada das decisões por parte dos tribunais de contas da União, estados e municípios? É possível promover o ressarcimento aos cofres públicos lesados por estes atos imbuídos de improbidade? Isso a gente praticamente já respondeu. Já respondemos. Porque o prazo de prescrição é de 5 anos após o término do mandato, ou do cargo, ou da função, e é possível, sim, pedir o ressarcimento, porque pela Constituição Federal, apesar de vários doutrinadores serem contra, a Constituição Federal torna imprescritível a ação de ressarcimento. Então, a qualquer tempo pode ser apenas o que eu alertei é que ação civil pública
por quem não pagou nada, não pode ter objeto de ressarcimento. Isso é um erro na propositura, está na base da ação. Uma ação que seja de uma prefeitura que depois de 20 anos de ter pago alguma coisa pretende o ressarcimento, é uma ação de ressarcimento. Mas não venha com ação, com fundamento de ação civil pública, porque é pesado, é duro, é firme, quando o objeto é outro. Esse é o temor que pessoas comuns, normais têm, é dessa mistureba antitécnica, que inverte o direito, que faz gato e sapato do ordenamento jurídico, contra cidadãos que estão de inocentes e de gaiatos nessa situação, sem absolutamente nada de doloso ter praticado, de irregular ter praticado. Doutora Renata, algum comentário? 2 comentários. A respeito do prazo, há uma questão interessante é que a legislação ela fala no prazo, né, na prescrição para os agentes, e se esquece de falar dos terceiros, porque terceiras pessoas também podem sofrer ação. E não tem término de mandato aí. E não tem mandato. Não teria o termo inicial, né, da prescrição. Então, alguns doutrinadores falam, por exemplo, salvo engano, Carvalho Filho, ele defende o prazo do Código Civil, seriam 10 anos. Mas o STJ, ele já se manifestou, pelo que eu pesquisei em 2009, que o prazo seria o mesmo. 5 anos. Seriam 5 anos. Se você tem que fazer a aplicação da prescrição por analogia, você tem que ir à Lei de Processo Federal, que é 5 anos. Então, eu não buscaria no Código Civil. Eu também não. Porque é outra matéria, é outra disciplina. Né? 205 do Código Civil fala os 10 anos, mas o terceiro ele entra nas mesmas penalidades mesmo do porque agente. Ele está enquadrado a mesma prescrição, mesmo prazo prescricional. E quanto à questão dos tribunais de contas, o que a gente vê realmente é uma demora, até que estávamos conversando no cafezinho, né, professor, sobre isso, porque o que nós vemos hoje a nível de Tribunal de Contas é que nós temos poucos técnicos para a quantidade de processos. Então, se você pega um TCU, já estive em outro Tribunal de Contas, no Norte, que tínhamos os processos de 96, de 97. Você é do Norte, né? Não, eu sou goiana, sou de Goiás, mas passei 8 meses no estado do Amapá, no tribunal lá no Ministério Público de Contas lá do estado do Amapá. Então, lá nós tínhamos, né, eles têm ainda processos muito antigos, e quando eu cheguei lá, eu me vi diante de uma aflição muito grande, porque a nível de ação de probidade estavam todos prescritos aí, os 5 anos, não tínhamos como salvar isso. E pela cultura do local, eles estavam considerando, estavam todos, a prescrição total. E daí que a gente buscou os entendimentos, a maioria da doutrina, os tribunais de contas do país inteiro, para tentar resgatar esse dinheiro perdido. Porque fala-se de milhões. Né? Então, processos com 5 milhões, com 6 milhões, para o Estado de pequeno porte, com 16 municípios, isso faz muita diferença. Então, e mesmo porque o STJ, a interpretação que o próprio tribunal dá do termo constitucional, é que a própria Constituição abriu uma possibilidade de imprescritibilidade. Então, a própria Constituição, a segurança jurídica, que é defendida por vários, ela perde até para a coletividade. Então, a segurança jurídica minha, particular, privada, perde para o direito coletivo. Porque sem o patrimônio público, sem o erário, nós não temos serviço básico, a gente não tem dignidade, a gente não tem honra. Então, nós estaríamos diante de 2 valores constitucionais. E, obviamente, como sempre, o direito coletivo se sobrepõe. Então, por isso, é dos fundamentos de ser um direito imprescritível, né, que muitos condenam. Muitos condenam. Bom, vamos para a 7ª pergunta. A lei menciona a culpa ou dolo nos atos praticados por improbidade. Como apontá-los de forma objetiva e em quais casos? Claro que o professor Rigolin, a culpa está soterrada. Então, nunca existiu. Poderia ter sido invocada na lei como fator de improbidade. É uma contradictio in terminis, é uma quadratura do círculo, é uma geração espontânea, é uma teoria geocêntrica do universo, é algo que, para mim, se revela patético. É um momento patético de uma lei que tem muito de patético, muito de bom, com bons resultados, e muito de patético, com péssimos resultados. Esse é um momento patético da lei. Falar em improbidade culposa é algo, a meu ver,
com todo respeito a quem pense diferentemente, patético. Ele está até sendo atencioso conosco, ele está... Porque normalmente ele fala mais candentemente a respeito dos assuntos. Bom, nós já falamos sobre isso, que a forma dolosa encontra-se no enriquecimento ilícito, né? Atentado contra os princípios da administração. Né? Então, sobrou mais a última pergunta, que é necessário a abertura de inquérito civil para apurar-se as responsabilidades por atos de improbidade administrativa? É possível, mas não necessário. Exato. Porque tem o inquérito policial, o Ministério Público, inclusive, pode acionar a polícia e pode acionar a administração para procedimento disciplinar. Quando ele não tem provas concretas, ele tem que averiguá-las, né? Então ele abre este inquérito para procurar provas, né? Esse vale muito dos técnicos do Tribunal de Contas, no seu caso também, eu acho, né? O Ministério Público é o zero e vezer em solicitar documentos e pareceres e relatórios e tal, porque ele tem que se valer de tudo. Né? Tem que primeiro fazer a investigação, para primeiro saber realmente se houve o ato improbo, né? Se de fato ele ocorreu. Mas às vezes ele pega... Vamos falar de Tribunal de Contas, por exemplo, porque no Tribunal de Contas nós temos os técnicos, então questões de contabilidade, de engenharia, que, no mais das vezes, o processo ele pode ir pronto. Não há necessidade exatamente de um inquérito lá no âmbito do Ministério Público Estadual, porque ele já recebe um processo praticamente pronto, fechado, já instruído, onde tem toda a documentação, todos os laudos necessários, a instrução está praticamente aí já realizada. Então, diante disso, não teria essa possibilidade, aliás, essa necessidade né, de instauração. E nós temos que dar um depoimento favorável ao Ministério Público, em muitas ocasiões. O inquérito convence o Ministério Público que não há motivo para a impetração da ação, da interposição da ação. Exatamente. Claro, excelente. Serve, sim, muito bem, claro. Tem agora uma novidade no Tribunal de Contas do Estado, que é a presença do Ministério Público de Contas, né, que você está fazendo esse papel. Então, todas as decisões, muitas das decisões dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado irão passar pelas mãos dos procuradores de contas. Existe isso, Arabella, no Tribunal de Contas do município? Não. E não existe por uma razão. Primeiro, o município não tem Ministério Público. Esse seria um ramo especial do Ministério Público. Nós não temos, não existe Ministério Público no município. Mas a outra razão também acho que é de ordem política, né? Porque o Tribunal de Contas do município de São Paulo elaborou projetos de lei tanto para Ministério Público Especial quanto para os auditores, né? Acho que 5 cargos cada um seriam criados. E foi rejeitado na Câmara, foram rejeitados. Entendi. Tá certo. Então tem essa... Eu não sei bem se o Ministério Público caberia no município pelo fato de não existir o Ministério Público como instituição municipal. Né? Mas o Ministério Público Estadual está sempre solicitando, reclamando e pleiteando isso. Né? No Rio de Janeiro existe TCM-RJ? Será que existe? Existe. Existe. E foi feito um concurso em 2007 para o Ministério Público de Contas do município do Rio de Janeiro. Lá existe. O único que está sem, na realidade, é o de São Paulo, município. É uma luta muito grande da Associação Nacional do Ministério Público de Contas que o MP, o MPC seja aí exatamente que os concursos sejam realizados, né? E uma das defesas é que, como o MPC é um órgão de extração constitucional, não falaríamos aí de um Ministério Público Municipal, mas de um Ministério Público criado pela Constituição, onde a própria Constituição diz que os tribunais de contas devem ter os seus ministérios públicos de contas. Então, seriam, então, procuradores de contas estaduais em função no município? Não. Quando seria sui generis. De contas, eles são do tribunal. Do tribunal. São cargos do tribunal que serão criados, eles não são do Estado. O Ministério Público Estadual agora pleiteia que algum deles seja nomeado conselheiro.
algum membro do Ministério Público Estadual. Mas isso, a meu ver, não está correto. Tem que ser o Ministério Público vinculado ao tribunal, em termos não de hierarquia, mas de coordenação de trabalho, digamos assim, e tem que ser cargo municipal. Salvo engano, já foi impetrado uma DIN, né, contra a omissão, questão do concurso do Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Já tem uma DIN, acho que ela é bem recente. Deve ser. Coisa de um mês para cá. Quer dizer que os prefeitos agora dos municípios, as câmaras, as prefeituras vão ter que preocupar-se com a presença do Ministério Público de Contas, da Procuradoria de Contas, dentro do Tribunal de Contas. Porque o TCE, ele busca as contas, fiscaliza as contas tanto do governo, do Estado, né, quanto de todos os municípios, exceto o município de São Paulo. Então... E isso, na verdade, é um avanço, já é um caminho que está se tomando para uma nova mentalidade, né? E tomara que esse rumo... Pelo menos não vai... A gente não vai ler no fim do voto do conselheiro, encaminhe-se ao Ministério Público. Exatamente. Só passa para o lado, né? Exatamente. Exatamente. Mas questões criminais aí tem realmente... Continue caminhando. Tem que continuar caminhando. O Ministério Público, ele participa da sessão e ele já vê junto, né, com o conselheiro. Só para essa questão do Ministério Público de Contas, de 2005, 2004 para cá, é que a maioria dos estados estão fazendo os concursos. Para vocês terem ideia, Tribunal de Contas dos municípios da Bahia, que lá também tem TCM, o concurso agora está na prova de títulos. Então, se você pegar de 6 meses para cá, eu, por exemplo, eu fui para o Amapá, fiz o Rondônia, passei em Rondônia, teve o da TCE da Bahia, teve o TCM da Bahia, teve o TCE de São Paulo. Então, todos de um ano. O TCM que você fala nos outros estados é um órgão estadual. Exato, é diferente. É bifederativo. Exato. Né? Ele cuida dos municípios, mas ele é estadual. Exato. Aqui não. Aqui no Rio de Janeiro, o Tribunal de Contas é do município. Aqui em Rio, não. né? É. Em Goiás tem TCM também, mas... Ceará, Pará e Bahia. Bom, eu acho que fiquei muito feliz com o nosso debate, foi muito proveitoso. E eu vou dar por encerrado. Muito obrigada. E vamos ver se teremos um próximo com uma matéria tão incandente assim. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada a você.